Olá pessoal, aqui é a Vera Lima, estamos começando mais um Roda de Conversa. Este programa é feito com muito carinho para você, trabalhadora e trabalhador da educação e de toda a classe trabalhadora de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos iniciar o nosso programa, na próxima hora estaremos juntinhas e juntinhos com vocês. Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúte, aqui conosco no Roda dessa semana, e também o presidente da CUT Minas, Jairo Nogueira. Nós vamos conversar aqui sobre regime de recuperação fiscal, né, gente? Porque a luta contra a aprovação desse regime, a educação está firme no combate, né, ao regime de recuperação fiscal em Minas Gerais, com greves, com vigílias na Assembleia Legislativa e muita luta, assim também como várias categorias do funcionalismo público. Denise Romano, bem-vinda. Jairo, bem-vindo. E vamos à prosa, não é? Bom dia, Vera. Bom dia. Obrigada. Obrigada, Jairo, pela presença. Jairo, nosso presidente da nossa Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E o programa é uma excelente oportunidade para a gente conversar e para a gente explicar para as pessoas o que é isso, né? O Sim. que é e o que é o plano de recuperação fiscal e falar um pouco sobre os últimos desdobramentos do plano de recuperação fiscal, das conversas políticas que têm sido feitas, graças à mobilização da educação, graças à mobilização do funcionalismo público e das categorias que compreenderam a gravidade do projeto do governo do estado e o que ele significa não só para nós, servidores, mas para a população que precisa dos serviços públicos. Então, é importantíssimo esse programa, é a nossa maneira de dialogar com as pessoas e de explicar do que se trata. A educação tem uma nova paralisação para amanhã, terça-feira, dia 28 de novembro. Nós estaremos novamente na Assembleia Legislativa, novamente fazendo os processos de pressão, porque o projeto 1202, que é o projeto da recuperação fiscal, está na pauta amanhã da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia. No caso, é a última comissão por onde o plano passará antes de ficar pronto para o plenário. E temos também um outro projeto, que é o projeto do teto de gastos, que é uma divisão do plano de recuperação fiscal para as pessoas compreenderem. O projeto foi fatiado em 2 projetos por conta das regras regimentais lá da Assembleia, das regras, né, de trâmite jurídico, e ele também é um projeto diretamente dependente do outro. Teto de gastos nunca é uma coisa boa. Vamos nos lembrar do teto de gastos do golpista do Michel Temer, né? 20 anos sem congelados os investimentos em educação e saúde no nosso país, e nós começamos a perceber aí o que isso significou já no governo do inelegível ladrão de joias, e como a educação e a saúde foram, nem sei que palavra usar, viu? Como a educação e a saúde, como políticas públicas, foram prejudicadas por esse teto de gastos em todo o país. O teto de gastos nacional não existe mais, né? E foi substituído por uma outra legislação. E nós estamos aqui em Minas às voltas com um teto de gastos que já não deu certo no país e o governo quer implantar aqui em Minas Gerais. Então é importante a gente dedicar essa hora aqui do nosso programa para explicar e para esmiuçar aí os novos os desdobramentos da tramitação desse plano de recuperação fiscal lá na Assembleia Legislativa. Tá certo, Denise. Eu sei que tem muita luta e tem muita possibilidade aí, né, de fazer esse enfrentamento da classe trabalhadora e principalmente o funcionalismo, né, de certa forma diminuírem, né, as perdas, porque são grandes. Então a gente está aí acompanhando, e eu sei que o Sindiúte é aquele sindicato que está puxando essa corda com toda a força. E o Jairo Nogueira da CUT Minas aqui também fazendo valer, né, essa luta com outras categorias. São várias categorias cutistas nessa luta. E não Jairo? cutistas também. À frente, né? São várias categorias. Unidas, cutistas, né? E não cutistas. E fazendo cutistas e não cutistas, né? Queria que você falasse, inclusive, disso, porque é engraçado, a Denise falou, e isso algumas vezes já,
A deputada Beatriz Cerqueira também já falou na Assembleia. O Zema conseguiu unir, né, todo mundo num projeto, porque de repente ela atacou todo mundo mesmo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, velho? Sim. Denise, todos que nos escutam. O Zema, ele insiste numa coisa que já está comprovada que não funciona, né, Denise? Tanto o regime quanto a questão do teto de gastos, lá de 2017 já está comprovado que não funciona, não atende a população, e ele insiste nessa questão. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, até para a gente entender por que ele insiste nisso, né, Vera? Sim. Qual que é o fundamento do Zema insistir nisso aí. E ele conseguiu com essa proposta unir todo mundo, tanto o funcionalismo público, que é diretamente atingido, quanto as pessoas que usam serviços públicos, né? Então você tem várias categorias do setor privado, ou categorias que não estão vinculadas ao governo do estado, que estão participando desse movimento. Você tem bancários, você tem pessoal dos Correios, você tem metalúrgicos, você tem várias categorias que assim, se você for olhar, não está diretamente, petroleiros, né? Influenciadas por isso. Mas a gente, quem não é funcionário público, também usa o serviço público, né? Sim. E nós, da classe trabalhadora, que usamos o serviço público. Então, vai atingir a gente frontalmente, que a gente sabe que tem proposta de OS, né, Denise? Que nós vamos explicar aqui o que é também, né? Essas organizações sociais, que vai privatizar o atendimento, tanto na saúde quanto na educação e, por incrível que pareça, até na segurança pública, viu, Vera? Então, é um risco muito grande aqui para Minas Gerais, é uma proposta que não funcionou em lugar nenhum e que não vai dar certo aqui em Minas também. E, além do mais, o Zema continua insistindo na venda das estatais mineiras, né? Por isso que ele insiste no regime de recuperação fiscal. Tem uma outra proposta que veio do governo federal, que veio do Senado, que é uma proposta que a gente precisa avaliar também bem, vai parecer uma proposta mais interessante para Minas Gerais, que a proposta que o Zema traz, ela não acaba com a dívida, Vera, do Estado. Sim, aumenta a dívida. Aumenta a dívida, né? Inclusive aumenta a dívida. Então, é um projeto dele, pessoal, do governo dele, não um projeto de Estado, em que ele tenta mirar 2026, né? Ele tenta se sair bem com essa questão do regime de recuperação fiscal e mirando a sua candidatura em 2026 ou para o Senado ou para a presidência da República. E a gente vai discutir bem isso aqui, quais os prejuízos que o povo mineiro vai ter caso passe amanhã, essa semana, essa questão do regime de recuperação fiscal na Assembleia. Para a educação, Denise, vocês que têm feito uma luta muito grande, né? Você poderia nos apontar, e para quem está nos ouvindo também, olha, o que vai acontecer na educação com esse regime de recuperação fiscal? Bom, a gente já disse isso muito aqui, para o funcionalismo como um todo. A primeira coisa que saltou aos olhos, obviamente, 9 anos de congelamento de salário. E aí, são 9 anos em que nós não vamos poder fazer a luta para reivindicar, no nosso caso, o reajuste do piso, porque nós teremos um impedimento na legislação. Então, o governo quer nos retirar o direito de reivindicar. Então, isso é importante. A escola não será mais a escola que nós estamos habituados, acostumados, que nós conhecemos como política pública. A escola deixará de ser uma política pública, a escola deixará de ser um direito, a educação deixará de ser um direito, bem como a saúde, porque no plano de recuperação fiscal tem a previsão de entrega, no caso da saúde, da rede FEMIG toda, dos 13 hospitais da rede FEMIG para OS, e no caso da educação, a ampliação da ausência do Estado na vida das pessoas, no caso da educação. Nós já temos uma ofensiva do governo que entrega para os municípios as matrículas do ensino fundamental. Nós também já temos o projeto Somar, que no próprio orçamento, né? Isso é pauta para outro programa. Uma ampliação de escolas de projeto Somar. São só 3 e quer se ampliar para mais de 30 escolas, projeto Somar aqui em Minas. Além do governo continuar recebendo os reajustes do piso salarial, porque esses reajustes, eles são calculados de acordo com a evolução dos recursos do Fundeb. Ele vai receber o recurso e não vai fazer a política de piso salarial, que nunca fez, para falar a verdade, mas a gente sempre está na luta para que essa política seja respeitada, mas o governo vai ter então uma justificativa legal para nos negar os reajustes do piso. Mas eu queria, Vera, abordar aqui que nós vimos aí na última semana, e graças à nossa mobilização, a entrada de outros atores nessa disputa. Então, a disputa, a discussão a respeito da dívida de Minas Gerais, de que
tanto o presidente do Senado quanto o presidente Lula e o ministro Haddad e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Leite, procurando uma outra alternativa que não sacrifique o Estado, que não coloque o Estado numa situação de fragilidade, nem sei que palavra, de pires na mão em relação à dívida. Porque os outros estados que entraram em regime de recuperação fiscal já deu errado. Então, o Rio de Janeiro já está no 7º ano do regime de recuperação fiscal, está procurando também governo federal, dizendo que não tem condições de arcar com os juros, com o serviço da dívida que foi negociado. O estado do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, Sim, né? sim, Rio Grande Eduardo do Sul. Leite, Rio Grande do Do Sul. Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, que está no 2º ano da recuperação fiscal, e também já está dizendo que não tem condições de arcar com os compromissos assumidos de acordo com a lei. Vamos lembrar que a lei que rege a recuperação fiscal é uma lei do governo do Michel Temer, que foi feita lá naquele projeto de Ponte para o Futuro, né? Quando a Dilma foi deposta. Então, é uma legislação feita sob medida pelos golpistas para inviabilizar os estados. E lembrando que essa lei não foi modificada. Para ela ser modificada é necessário uma discussão, né, um encaminhamento de um projeto de lei para alterar essa legislação. Então é a lei que nós temos. Nessa lei está previsto congelamento de salários para quem aderir ao regime de recuperação fiscal, fim de concursos públicos, fim de benefícios de carreira, teto de gastos para saúde, educação e para os outros investimentos também. E aí eu queria dizer que agora que nós, funcionalismo, junto com o Bloco Democracia e Luta lá na Assembleia Legislativa, conseguimos furar a bolha e nacionalizar esse debate, aparece quem? Nunca mereça que a gente fale dele aqui não, mas como tudo que nós vivemos na época do choque de gestão foi muito marcante para a nossa categoria, e o governo de agora consegue ser pior do que o governo da época, né, do choque de gestão do Aécio. O Aécio apareceu querendo debater dívida, ele não contou que a dívida começou lá no governo do PSDB, não era com ele, não era com o Eduardo Azeredo, né? Que foi resultado da privatização de bancos estaduais, o Benji, o Crédito Real e as questões da Lei Candir, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso. Isso ele fala, não conta, não é só ele não, o Zema também não conta não, né? E aí a gente está numa situação, o Jair tocou aqui, na época do Aécio, a gente não era um projeto para o Estado. Ele tinha o Estado, ele era governador do Estado, mas ele tinha um projeto de poder nacional. Então, toda a política era feita para dar visibilidade, para se colocar como uma grande alternativa nacional, e nós vimos no que deu, né, na época, né, quando ele foi derrotado aqui em Minas, muito pela ação do funcionalismo, muito pela ação da educação, e dos outros, né, dos movimentos sociais à época. O Aécio perdeu a eleição, foi derrotado e iniciou lá no dia, lá depois daquele discurso na Câmara dos Deputados, dizendo que a Dilma foi eleita, mas que ela não governaria, que ele inviabilizaria o governo, e lá a semente, né? A semente de tudo que nós vivemos aí nesses últimos 6 anos, como responsabilidade de um político que não aceitou a derrota lá naquela época e criou tudo e criou condições para a gente ter todo o inferno que nós passamos aí, toda a tragédia, não vou falar inferno não, toda a tragédia que nós passamos aí nesse último período. E aí agora até o Aécio Neves está querendo dar opinião a respeito de dívida, disso, daquilo. Mas uma coisa que é importante a gente dizer, não é pela dívida. O governo do Estado tem um projeto que não é pela recuperação fiscal, porque foi apresentada uma alternativa que não é tão dura, né? A gente não conhece profundamente a alternativa, mas o que nós batemos muito é de que não era um caminho único e que a saída precisava ser política.
enquanto o governador estava na China viajando, pagando de povo no Instagram, pegando metrô, que na China não é privatizado, né? Inclusive, não, tudo né? é estatal. Pegando metrô na China, de mochila nas costas. É engraçado. Eles não estatizam lá, mas vem aqui comprar as nossas, né? Você tem é bom, você tem é um bom ter governo. estado na Eles vida têm do leitura povo, de né? coisas estratégicas. O problema é que aqui em Minas, o que é estratégico precisa ser entregue para o capital privado. É que você tem um povo, Denise, que se diz patriota, que é Temer, Bolsonaro, Zema, mas na verdade são entreguistas, né? Não tem nada de patriotas, né? Na China é diferente, no próprio Estados Unidos é diferente, lá eles não deixam vender as empresas estratégicas deles. Mas quando você acha um governo entreguista como nós tivemos aqui, e tem ainda em Minas Gerais, aí é uma festa, né, Denise? Todo mundo de fora vem comprar, né? As usinas da CEMIG que foram vendidas na época do Bolsonaro, foi para estatais chinesas, francesas e italianas. Então, assim, eles estão expandindo o seu... Sim. Que é normal, que é natural deles fazerem isso, né? Enquanto estatais desses países. Agora, o difícil é entender como é que um governo é entreguista aqui em Minas Gerais. E Denise, eu acho que o Zema está com um grande problema, sabe? Olha só, ele estava viajando, passeando aí pelo exterior, quando foi feita essa negociação aí, essa conversa de melhorar a questão da dívida. Sabe o que ele fez fazer lá na China? Fazer um convênio para formação de professores de uma plataforma. Vergonha, né? Minas Gerais tem 12 universidades federais, tem 2 universidades estaduais, e o governador precisa ir à China. Na verdade, ele foi vender as coisas aqui, né, Denise? Ele fala que foi fazer isso lá, mas na verdade foi vender. E aí ele está com um grande problema, Vera, porque o Zema, quando assumiu o primeiro mandato e o segundo, Denise, ele prometeu a venda. Ele prometeu privatizar a educação, saúde e segurança. E ele vai entregar isso para alguém, né, Vera? Sim. Tem alguém que já está prometido isso, né? E esse pessoal deve estar cobrando dele. Cadê o que você prometeu? Cadê a entrega que você falou que ia fazer pra gente? E quando o governo federal traz uma proposta de, por exemplo, federalização da CEMIG, Copasa e Gasmig, que seria a entrega dessas estatais para o governo federal, continuando em empresas públicas, federais, na verdade, se transformaria de estatal para federal, para o abatimento da dívida, ele criou um problema para o Zema. Porque como que ele vai fazer com isso? E para quem ele prometeu que ia entregar a CEMIG, por exemplo, como é que vai ficar essa história? Vai passar para o governo federal e ele perde a entrega, ele perde a venda, né? E o valor que ele tinha colocado a CEMIG de 18 bi, Vera, para vender, e agora nessa negociação o valor de mercado da CEMIG é 30 bi, Denise. 30 bilhões de reais, quase o dobro do valor que ele colocou para possível venda da empresa. Como é que ele vai explicar para os amigos dele que melou, que não dá mais para entregar a CEMIG, Copasa, Gasmig, não dá mais para fazer OS, Organização Social, que é um grande dinheiro, né? Quem pegar vai ganhar muito dinheiro na saúde, na educação. Então, assim, apareceu um grande problema para ele. Por isso que ele está forçando a barra e por isso precisa ter a nossa pressão muito forte amanhã na Assembleia. Ele quer forçar a barra para aprovar o regime de recuperação fiscal. Que, na visão dele de poder, que você colocou bem, Denise, é a única saída que ele tem. É a única saída que ele tem. E aí vai aparecer de tudo, né, Vera? Apareceu o Aécio Neves, apareceu mais gente fazendo proposta. Agora vai aparecer um campo de gente... Mas isso é interessante também, Denise, apesar de toda a crítica que nós temos ao Aécio, a outras pessoas que estão fazendo propostas, é interessante que o Rodrigo Pacheco, com o governo federal, levantou a bola, né? Então, que existe alternativa, não é a única alternativa o regime de recuperação fiscal. Então, para o Zema também é um problema, que ele é tão incompetente que ele nem conseguiu negociar ou pensar outra proposta. Pega uma proposta que já não deu certo lá em 2017, traz para agora para poder atender um projeto de poder dele, né? Então, assim, dá um debate muito legal com a população de como o Zema é incompetente, como esse modelo de gestão dele não traz nenhum benefício para Minas Gerais. E é interessante que o povo está começando, acho que de tanta gente bater, diz que água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. O povo já está começando a entender o que está por trás disso, não é, Jairo? Então, quer dizer, a Denise já falou, nunca foi a dívida. Opa, se nunca foi a dívida, o que está então por trás disso? Porque agora resolveu-se um problema da dívida e aí já não quer. Então, tem uma estratégia, assim, de estado mínimo, mas mínimo. Na Argentina agora, o novo presidente eleito, isso que não é nem mínimo, é zero, né? É estado zero. Mas já voltou atrás. Na vida, mas já está voltando atrás, porque já viu que a coisa não é bem assim, A pressão é né? grande, a coisa não é bem assim, não. Não é bem assim. Então, você percebe que tudo é uma intenção financeira mesmo, né? Um recurso por trás e para os meus, né? Para minha patota. Parece que uma coisa assim, né?
Para você ter uma ideia, Vera, da contradição, Minas já estava submetido às regras da recuperação fiscal desde o ano passado. Que ele precisa de uma aprovação para implantação e para ir fatiando a adesão e as regras da implantação de acordo com a lei federal. Mesmo assim, o governador teve 300% de reajuste. Quer dizer, na lei contraditório. Que estado é contraditório. Que estado que está quebrado concede 300% de reajuste para o governador e para o primeiro escalão do governo? E dá isenção de R$1 bilhão, né, Denise? E dá isenção fiscal de R$1 bilhão. Não, só num projeto, né, Jairo? Porque para o ano que vem, de acordo com a lei orçamentária proposta para o ano que vem, 18 bilhões de isenção fiscal. Quer dizer, não faz sentido isso. Não, e aí o governo mente para as pessoas, porque de acordo com a regra que está na legislação, para fazer a recuperação fiscal, é necessário uma nova reforma de previdência dos servidores públicos. E o governo mente, porque ele foi questionado sobre isso lá na Assembleia Legislativa, através dos seus secretários e do secretário de governo que estavam lá, e eles disseram que não tem a intenção do governo de fazer nova reforma de previdência. Mas a lei não abre esta liberdade para o Estado de fazer ou não a nova reforma de previdência. A legislação, a regra da recuperação fiscal, ela impõe uma nova reforma de previdência. Ou seja, não tem nem escolha, né? Ela impõe a retirada, a mudança do regime jurídico dos servidores, ou seja, nós da educação. Ela impõe, por exemplo, a perda do advérbio, que foi uma conquista nossa para tentar remediar o que o choque de gestão fez quando destruiu a nossa carreira, quando destruiu a valorização, quando sumiu tudo do contra-cheque, quinquênio, trintenário, etc. Nós conquistamos esse advérbio em 2015 e o advérbio corre risco de deixar de existir caso a aprovação, o regime seja autorizado. Então, o governo mente. E aí nós temos o quê? As professoras aposentadas que estão nos ouvindo, elas já tinham contribuído a vida toda, como todo trabalhador, para poder ter sua aposentadoria no final da vida. Elas voltaram a contribuir depois da última reforma que teve em Minas, que foi a reforma do Bolsonaro, que foi aplicada aqui em Minas Gerais em 2020. Elas voltaram a contribuir. Quer dizer, mais uma contribuição vai aumentar a alíquota, vai aumentar o número de pessoas que tem que contribuir, vai pegar todo mundo. Porque na reforma do Zema a gente conseguiu minimizar e tirar quem recebe menos, né? De voltar a contribuir. E agora não. E aí o governo mente. Mente para as pessoas, mente na Assembleia, mente na hora que vai fazer as entrevistas, os podcasts, porque as informações estão na legislação. Tem os requisitos que precisam ser cumpridos para adesão à recuperação fiscal. E o governo mente. E aí tem uma questão que é importante, porque quem encaminhou o projeto de lei para a Assembleia foi o governador Zema, ok. Quem pode, mas quem vai votar são os deputados. Então está acontecendo uma grande pressão de todas as categorias. Denise, eu tenho acompanhado lá, de Minas Gerais. Tudo lotado, cafezinho, galeria, a porta da Assembleia, né? A gente praticamente mudou para a Assembleia. Também, né? E não é só lá na porta, sabe, Vera? Tem campanha de mídia, tem campanha de outdoor, tem campanha nas escolas, tem campanha nas regiões, tem campanha contra o plano de recuperação fiscal nas câmaras municipais. Então, quinta-feira, teve audiência pública em Esmeraldas, dia 23, em Esmeraldas, audiência pública para debater as questões do plano. Nós tivemos posicionamentos de partidos do interior, na região aqui calcária, Sete Lagoas, etc. Pressão, correspondência encaminhada para os deputados de cada região, conversas sendo feitas, porque é uma questão que mexe com a vida de todo o povo de Minas Gerais. Dos pequenos municípios, dos grandes municípios, de todo o estado. E quem vai ouvir e quem vai receber
a primeira reclamação, quando faltar a escola, quando faltar o posto, quando faltar a assistência médica, quando ficar tudo na mão da iniciativa privada, no caso dos hospitais da FEMIG, por exemplo, quem vai escutar primeiro? É o vereador que está na cidade. Sim. Porque a pessoa que está no município não encontra com o deputado quando vai na padaria, mas ela encontra com o vereador. Sim. Não encontra com o governador do estado, porque vai tudo em agenda controlada, né? Se tiver alguém que é contra, não chega nem perto, né? Sim. A gente tem muita experiência nisso, se a gente for fazer qualquer tipo de manifestação, onde o governador esteja, mas os vereadores precisam se preocupar com isso. Precisam se preocupar e se inteirar dessa pauta, porque não vai adiantar. O que vai significar isso para os municípios, a gente não consegue nem medir, mas a gente sabe que vai ter impacto, porque vai ter impacto no estado e, por consequência, os municípios que sobrevivem de repasses estaduais também terão. Denise, Jair, temos intervalo agora, né? Mas nós vamos voltar ao segundo tempo falando não só dessa mobilização, dessa luta toda, mas entender um pouco mais por que esse governo ataca tanto o funcionalismo público. Qual que é a dele? Porque funcionalismo público sempre existiu na vida das pessoas e é fundamental. Mas vamos para o nosso intervalo, estamos aqui com Chico Buarque. Cale-se. Autêntica favela. Nós temos também o Ronei, tá nos assistindo, nos ouvindo, não é, Jairo? Ronei e mais uma galera da CEMIG, é isso? É isso, um abraço aí pro Ronei, a turma do Quarteirão 14 aí, do Anel Rodoviário. Tem vários aposentados também nos escutando, saber. O pessoal. Sim, o pessoal fica ligadinho aqui no Roda. Fica muito ligado aqui no Roda, que isso. A discussão tá aqui, vai diretamente a nossa. Nós temos uma galera cativa, a Betânia João Levade, o João Carvalho lá no bairro São Gabriel, e é muita gente. Diga aí, Denise. Então aí o pessoal da CEMIG ouvindo a gente. CEMIG, um abraço, CEMIG. Tem a Maria Mirtz, lá de Unaí, tem a professora de História, Mônica Pimenta, aqui de Ribeirão das Neves. Eita, tem muita gente, abraço para todo mundo, mandar beijo aí pra turma dos Correios, que também tem um programa aqui, os bancários, um abraço pro Ramon, pro Tião, nossos companheiros que estão conosco sempre lá na Assembleia, categoria bancária, os Correios, mesmo não sendo impactados imediatamente por essa pauta, fortalecem conosco lá. Mas eu queria Marcelo Amador mandou um abraço para Marcele também. Sim. Eu queria só explicar uma coisa, que estamos aqui com a nossa cartilinha do DIEESE. O Jairo falou, na época, da questão da Lei Candir. Lei Candir foi uma legislação que alterou uma forma de cobrança. Então, a União, ou seja, o governo federal, a União, ficou devendo aos estados muitos recursos. E a União, então, o STF intermediou um acordo para que a União remunerasse, pagasse aos municípios o que ela devia. Então, Minas Gerais, que está quebrado, como diz o governador, abriu mão de 135 bilhões de recursos que ele tinha a receber da Lei Candir. Alguém que está quebrado, que não tem dinheiro nem para comprar, pagar a conta do mês na casa, abre mão de receber o pagamento de uma dívida? 135 bilhões? Isso foi agora, gente. Não foi o governo passado, não. Foi o governo Zema que fez essa negociação com o governo do inominável, inelegível ladrão de joias. Mas abrindo o que estava mão atrás disso tudo, Denise? de 135 bilhões de reais. Porque foi um acordão de... mas tem que entender foi um acordo de mercadores, né? Foi um acordo de inclusive, os nossos companheiros Sejus Mig entraram com uma ação popular, questionando esse acordo. Porque foi um acordo que claramente prejudicou o estado de Minas Gerais. Nós não estamos falando de prejuízo de pouca coisa, não. São 135 bilhões, é quase o valor
total da dívida. A gente nunca entende esses acordos, né? A gente só fica indignado, porque não dá para entender. E aí que tá a contradição colocada, sabe, Vera? Sim. Porque nós vimos alguém do governo fazer algum podcast, alguma live, alguma convocação com funcionalismo para explicar por que o governo fez esse acordo. Nada. E abriu mão desse volume de recurso em favor ainda parcelou o que recebeu em parcelas suaves, em suaves prestações do que recebeu? Alguém fez live? Eu não vi live nem do Cleitinho, nem do Nicolas, não, desse treino. Alguém fez? Não, eu não tô falando desses, inclusive, não, Jair. Porque o próprio governo tem feito podcasts, entrevistas, falando que nós estamos criando pânico, que a recuperação fiscal não é isso. Mas alguém perguntou para alguém da população, para algum servidor, para algum sindicato, para alguém da sociedade civil organizada, se era proveitoso para Minas Gerais celebrar um acordo com a União, quando abrindo mão desse volume de recursos? Ninguém fez isso. Alguém perguntou para a comunidade que o governo ia receber os recursos do acordo da Vale e que ia utilizar os recursos não para indenizar os atingidos, mas para construir rodoanel para poder escoar a produção das mineradoras? Alguém fez alguma live? Alguma reunião, alguma reunião no Instagram, em alguma página, ou no canal do YouTube institucional, ou da Secretaria de Educação, ou da Secretaria de Segurança Pública, ou da Secretaria de Fazenda? Alguém fez? Essas perguntas precisam ser respondidas. Porque sempre o que é feito é sempre para penalizar a professora. Para penalizar a servidora, auxiliar de enfermagem, para penalizar os servidores, porque quando a gente fala em poder judiciário, nós estamos falando de quem está no topo da cadeia alimentar do poder judiciário, não. Os sindicatos do poder judiciário são trabalhadores. Eles estão lá também conosco na frente. Alguém perguntou? Ninguém pergunta, ninguém nos pergunta o que é importante, ninguém nos pergunta o que é relevante, ficam nas decisões de gabinete, nas negociações de gabinete, e nós que temos que pagar a conta? Alguém perguntou pro povo, vamos voltar aqui, vamos voltar para energia, Jairo? Sim. Alguém perguntou pro povo de São Paulo se eles queriam a Enel? Não é Enel não, viu, gente? É Enel. É Enel, né? O presidente pediu demissão, vocês viram? Pediu demissão. Vai voltar pro país dele, né? Vai. Ele não é brasileiro, não? Eu não sabia, não. Denise, é cheio de maracutaia por todo canto, né? Enel é italiana, né? Italiana. Vai voltar pro país dele. Então, alguém perguntou pro povo de São Paulo se eles queriam ficar 7 dias sem energia? 7 dias, gente. Não, é brincadeira. vocês viram? Teve gente que ficou mais, né? Teve gente que ficou mais. Os mais pobres. Teve gente que ficou mais. Os mais pobres ficaram mais tempo. Não, a coisa foi tão absurda lá em São Paulo que até na Zona Sul os ricos ficaram sem energia também muito tempo, sabe? Você ia no shopping, tinha luz, porque tem gerador, mas muita gente ficou. A coisa foi tão absurda em São Paulo. Até aquele jornalista que apresentava aquele programa de reality show lá, BBB, até ele estava procurando alguém para deixar, alguém o convidar para assistir um jogo de futebol, final da Libertadores, porque ele estava sem televisão em casa. E percebe, e ontem, não sei se vocês acompanharam ontem ou sábado, teve uma explosão no centro de São Paulo, sim, de uma instalação subterrânea, explodiu um bueiro. Sim. Nós já vimos isso no Rio, né? E aqui em BH também, no Rio explodiu um bueiro, porque explodiu uma instalação interna elétrica lá, que eu não sei falar o nome, o Jário que tem que saber explicar isso, porque é eletricitário. Mas explodiu, o bueiro saiu voando. E é problema com a energia. Ninguém pergunta para as pessoas isso. Saiu uma matéria no Le Monde, esse final de semana, falando sobre a questão de Ouro Preto e a privatização de ouro, né? Da água e trazendo a questão de Ouro Preto para o palco, né? O Diplomatique, né? Uma revista muito importante, trazendo para o palco essa questão de que onde fez já deu errado e que a gente fala isso o tempo todo e parece que a gente está falando grego, não pro povo, mas para
para quem não precisa da política pública, sabe? Então, aí está colocada a contradição. Aí nós queremos perguntar para os deputados, como é que vai ser agora? Tem uma segunda alternativa colocada na mesa e o governo não quer aceitar, insiste na tramitação do projeto, quer deixar o projeto pronto para votação em plenário. Se o 1202 for aprovado amanhã na fiscalização financeira e orçamentária, ele ficará pronto para o plenário, porque é a terceira comissão. E aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Deputado que dizia que não tem alternativa, que é remédio amargo. Tem deputado que vem falar com a gente que é um remédio amargo. É veneno, não é? É remédio amargo, não é veneno. veneno. Não é remédio amargo, é veneno. Não é remédio amargo, não é remédio. Não é sobre a dívida. O governo está mentindo para as pessoas, mentindo para a população do estado, mentindo nacionalmente. Porque diz primeiro, não, nós vamos ver qual é a alternativa, vamos aceitar. São na imprensa, né? E saiu todos os portais que o governo estava aberto, mas não desacelerou a tramitação. Não. E já começou a falar que não é bem assim, que não concorda, que isso, que aquilo. Aí os formadores de opinião de mercado, os grandes jornais que falam de mercado, já começam a falar, olha, não é bem assim, fazendo o discurso que o governo quer, porque a quem interessa o plano de recuperação fiscal, a quem interessa a venda da CEMIG e da Copasa. E da Gasmig. E da Gasmig. E da Codemig, né? Da Codemig também, né? Então, assim, são 4 empresas, né, envolvidas. Então, além de muito dinheiro envolvido, tem a questão da soberania e nós ainda teremos, com certeza, aí, muita redução de quadros, né, Jairo? Então, Vera, tem umas coisas que a gente tem que discutir, até com mais tempo aqui na rádio, Denise, talvez um programa mais à frente. Sim. O que foi a Lei Candir, né? A Lei Candir foi uma lesa-pátria do Fernando Henrique com o Eduardo Zeredo, na época, governador. E por que essa dívida tão alta de Minas Gerais, do governo federal com Minas Gerais? Que foi a questão do minério, da privatização da Vale. Depois a gente fala um debate sobre isso aí para as pessoas entenderem o que é essa dívida, né? Mas agora você tem a CEMIG e Copasa, essas empresas grandes do estado, colocadas aí. A Codemig, eles falam que a questão de minério que ela tem para explorar ainda no estado são coisas de trilhões de reais. Trilhões de reais. E 100 anos para frente. E você pega uma CEMIG, o potencial da Copasa, né? E coincidentemente, Denise, começa a aparecer uns problemas na CEMIG e na Copasa, né? Começa a faltar água na região metropolitana, umas coisas esquisitas, né? Pois é. Umas coisas que sem explicação, que nunca aconteceu. Falta água, né? Sem explicação técnica nenhuma direito. Os trabalhadores da Copasa têm denunciado isso. CEMIG começa a pipocar a falta de energia no interior, né? Para as pessoas ficarem nervosas com a empresa e achar que tem que privatizar mesmo, né? Então a cartilha é a mesma, não mudou nada, gente. De novo, o Zema não tem nada. Ele faz a mesma cartilha de lá de trás, quando tentaram privatizar tudo no Brasil. E as contas zeradas num mês e quase triplicadas no outro. Eu tenho recebido assim. Então, eu acho que tudo isso é estratégia. Quando eu vejo aquilo, eu falo assim, epa, já vem alguma coisa que é para poder, né, você ficar, né, sobressaltado. Então, tem umas armadilhas. E eu acho, Vera, tenho certeza. A gente precisa ampliar esse debate. Depois que nós conseguirmos derrotar o plano de recuperação fiscal, tem uma coisa que a gente não está se atentando. Eu sei que os ambientalistas dizem muito isso e a gente tem que chamar esse debate, porque das 10 cidades mais quentes do país, 5 estão em Minas Gerais, no mínimo, nos recordes de temperatura. E olha que a gente batia recorde de temperatura boa, hein? Isso não tem... Será? Vou deixar uma pergunta solta aqui. Será que isso não tem nenhuma relação com a mineração? Será? Será que no lugar da serra, e eu não vou longe não, vou subindo aqui na 040 em direção ao Rio de Janeiro. Será que é? Porque ali não tem mais serra. Não. Agora a situação tá tão caótica que eles colocaram um tapume. Só cratera. Pra quem passa de carro não vê. Você vai para Ouro Preto, eles mudaram a rodovia, né, Denise? Mudaram a rodovia. Você acha que é uma rodovia nova, mas eles mudaram a rodovia por conta da mineração. Quer dizer, não tem problema. Quer dizer, a exploração predatória do minério, das minas, a gente sempre paga por isso, né? Na época do ouro, agora. Mas não tem relação com aquecimento? Não tem relação com aquecimento global? Daqui, não vou falar global, não. Mas deve ser, mas é global, óbvio que é aquecimento global, né? A emissão de carbono, quem polui mais, não é o povo, não. Não é o povo. Consumo de água, a maioria do consumo de água não é do povo,
é da empresa que faz refrigerante, é da mineradora, Do agronegócio. do agro, que só produz uma monocultura, que ninguém come milho a vida inteira, ninguém come soja o tempo todo. Isso não é, isso precisa ser discutido, mas não é a nossa pauta nesse momento. Mas você tem toda quando a a razão gente fala de falar, viu? do calor que a gente está passando, dos problemas que o calor está trazendo, porque acaba sendo a mesma coisa. E a gente não está falando do barro da mineração nos rios, né? Fica tudo poluído, volta tudo, né? Isso, né? Não, e aí as pessoas acham, a gente acha isso, né? Ah, não, tá fazendo muito calor, vou comprar um novo ventilador. Isso. Não é essa saída, pessoal. Tá fazendo muito calor, eu vou pôr um ar-condicionado no meu quarto. Ok, todo mundo tem direito de ter o conforto que quiser. Mas isso não resolve o problema. Isso mitiga e te faz lidar com o problema dentro da sua casa. Mas e quem não tem? E nas escolas que não tem ar-condicionado aqui em Minas, a grande maioria? Com sensação térmica de 50 graus, igual aconteceu semana passada, em Araçuaí. Em hospitais também, pós-saúde, né, Denise? Em Araçuaí, hospital, em posto de saúde. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso e ninguém quer conversar sobre isso. Só querem conversar, só querem, aliás, impor a entrega total do que é o maior, o nosso patrimônio, a nossa CEMIG, a nossa Copasa, o nosso Estado, porque o plano de recuperação fiscal não é outra coisa além disso, de entregar, de virar, do Estado virar simplesmente o pagador de juros de uma dívida que é de 124, 165 e vai para 165, isso. E vai para, no mínimo, 210 bilhões daqui 9 anos. No mínimo. Ô, Denise, e assim, no linguajar bem rádio, assim, e com essa estratégia, é um pau na moleira de todo o funcionalismo. Ou seja, Zema vai conseguir acabar com todo o serviço público. Olha que coisa terrível. Vera, é uma coisa tão louca que o Zema está fazendo. Hoje a maioria dos municípios, os pequenos municípios de Minas Gerais, são sustentados a sua economia, o comércio e tudo mais pelo funcionalismo público. Sim. E aposentados, né, Denise, que conseguem fazer essa movimentação. Se congelar o salário por 9 anos de funcionalismo, vai ter uma perda salarial de 55%, velho. Imagina. O poder de compra. A pessoa que ganha hoje R$3.000 vai passar a ganhar 1.400 e pouco. É como se você ganhasse 1.400 e pouco hoje. E quem ganha 1.000, então, vai ganhar zero. Vai ganhar zero. Então, assim, você vai quebrar os municípios, né? Além de todo o problema que a Denise trouxe, de quando começar a aparecer os problemas do pós-saúde, da educação. Agora está se falando também em privatizar a segurança pública. Da CEMIG que está privatizada, é o que nós estamos vendo em São Paulo, por exemplo. Da Copasa está privatizada, é o que nós estamos vendo, que já está acontecendo no Rio de Janeiro, que vendeu lá. Então, assim, vai ser o caos. No Rio de Janeiro, o povo está tomando água barrenta. Barrenta, velho. Porque não tem a qualidade da água que tem aqui na Copasa, que tem aqui hoje, que a gente tem. No Rio de Janeiro já está o caos, Denise. E São Paulo quer vender essa Besp. Então, tá uma loucura. Os caras querem entregar tudo, velho. Querem entregar tudo, e rápido. Eles querem fazer esse ano, porque daqui 3 anos, na visão deles, o povo vai ter esquecido isso. E aí eles vão poder candidatar como os grandes salvadores, que não são. E para nós, de Minas Gerais, para concluir aqui os pontos que a Denise trouxe, vai sobrar isso para nós, Denise. Vai sobrar barragens de rejeito, que é o que vai sobrar. Que é o que vai sobrar para a gente, na cabeça da gente, igual Congonhas, já está em cima da cidade, pronta para qualquer momento estourar. Vai sobrar o clima terrível, porque vai acabar com as montanhas de Minas. Você não vai ter uma empresa igual a CEMIG, não vai ter empresa igual a Copasa, não vai ter educação pública, não vai ter... Você vai ter o OS, né, Denise? Daí pode explicar direito o que é o OS. Você vai ter o OS, né? Que a gente vai explicar para nós aqui. Mas você não vai ter nada em Minas Gerais, gente. O que vai sobrar para nós mineiros? Por um projeto louco de um cara que está pensando nele. Que é o Zema, que está pensando num projeto dele de loucura, de poder, de conseguir sair aí como candidato a alguma coisa em 2026, destruindo o estado de Minas Gerais com essa proposta do regime de recuperação fiscal, que é o início da destruição de Minas, né? Que é o início da destruição de Minas Gerais. Eu vou explicar o que é o OS. No caso da educação. Sociais, né, Dani? Nós temos 3 escolas que são geridas por OS aqui em Minas. 2 escolas aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha, e uma escola em Sabará. A OS é um CNPJ. Que é criado exatamente para atender esse nicho de mercado. Então, não é uma turma que preocupada com a educação e que quer propor alguma coisa diferente.
ou que tem alguma expertise na educação. Não. É um CNPJ de fundo de quintal. Nem fundo de quintal, não, essa palavra não é boa. É um CNPJ, é uma portinha, é uma empresa que foi fundada exatamente para aquilo. Muitas, inclusive, não tem nem sede. A OS que gere aqui em Minas Gerais, essas 3 escolas, é uma OS que chama-se CETEB, é de Feira de Santana, na Bahia. Tem a ficha suja, porque não respeita a cor trabalhista, não paga direito, não paga 13º em dia. Tem um monte de processo na justiça e está aqui, nessas 3 escolas, que nós não sabemos o que acontece lá dentro. Porque o sindicato não pode entrar nessas escolas, porque são servidores com outro vínculo, eles não são mais servidores estaduais. É isso que eu ia perguntar. A rotatividade, então nós não representamos então, essas faz pessoas. O concurso passa, mas não é concurso. Não, é todo mundo contratado, mas não é contratado pelo Estado, como é a regra que a gente conhece. É um processo de terceirização. Eles são contratados, isso, Jair, pela empresa. Sim. Então, com outro salário, com outra jornada, com uma rotatividade mais alta do que a gente já sofre no Estado com as contratações temporárias, e com um mecanismo de não sei se a palavra de abafamento, de contenção, silenciamento do que acontece na escola, que ninguém sabe o que acontece nessas escolas. A gente sabe que são escolas que acontecem todos os problemas que acontecem em escolas, porque escola, sim, né? A escola é o reflexo da sociedade, a escola é um lugar de convivência pública, né? Aliás, política de todos os pares, de todos e todas. Mas nessas escolas, o governo sequer apresentou um diagnóstico, um resultado, prestou contas desse projeto e quer ampliar. A escola, então, essa empresa de portinha, que nem precisa passar pela Assembleia Legislativa, viu, gente? É só, no caso da educação, lançar um edital. Então não tem fiscalização nenhuma. Eles abrem a escola, contratam as pessoas, acomodam alguns indicados do governo para continuar na direção ou para estar na direção. Quem trabalha lá, quando eu era criança, minha mãe falava assim, calado já está errado. Criança, minha mãe falava isso comigo, assim, já calada que já está errada. Então, assim, tá lá escondendo alguma coisa. Não abre a boca porque você já está errado. Os profissionais extremamente oprimidos lá dentro, se olhar diferente é rua, se apresentar se adoecer é rua, se questionar a estrutura de trabalho é rua, se questionar a jornada do pessoal de serviços gerais é rua, é isso. Gente. Então, e por isso tem pode luta, né? Isso está previsto para o ano que vem, através da lei orçamentária. Nós também estamos nessa pauta. Tem uma outra pauta também que é importante, vou só lembrar que eu sei que já está acabando, que é o projeto de lei 406, que também está na pauta lá na Assembleia, na FFO. É o teto de gastos. Aliás, na CCJ. Tá. Que é o projeto de extinção de 5 mil cargos na educação, de mais de 5 mil cargos. O governo quer extinguir mais de 5 mil cargos da educação, cargos efetivos, pessoal. Cargos efetivos, mais de 5 mil. Criar cargos na estrutura do Colégio Tiradentes. Não temos nada contra criar cargo de estrutura de Colégio Tiradentes, mas não precisa tirar da gente para criar para o Colégio Tiradentes. Não é uma coisa contra a outra versus a outra. Não pode ser. Sim. E quer transformar 30 escolas estaduais em escolas Tiradentes, Colégio Tiradentes. O governo deveria, né? Mas ele não vai construir Colégio Tiradentes. Ele vai pegar uma escola estadual que atende a população em geral e transformá-la num Colégio Tiradentes e excluir. Porque é isso que acontece, me desculpem, mas quando se faz um processo de atendimento de um público específico para o Colégio Tiradentes, você tira quem não se encaixa ali naquele modelo. De acordo com o que o governo pensa, obviamente. Então é isso. Esse projeto, além, mas o que é mais grave, nós temos 50% de contratado na categoria, na rede estadual, 50%
São mais de 80 mil, só de professores são mais de 90 mil. Fora os 30 mil auxiliares de serviço da educação básica que são contratados e que nem concurso para eles teve. E o governo está extinguindo o cargo de professor, de especialista, de diretor de escola. Que coisa, gente. Quer dizer, não tá sobrando professor no estado, tá faltando. De onde são esses cargos? Denise. Então assim, são muitas batalhas. Muitas batalhas. Muitas lutas. Jair, prepare-se. E amanhã é paralisação na rede estadual. Sim. Perdão para a comunidade, mas nós estamos defendendo a escola. Nós estamos defendendo a escola, nós estamos defendendo o direito das professoras, das trabalhadoras, das auxiliares de serviço, do pessoal da secretaria. Nós estamos defendendo o direito do filho de vocês a continuarem em uma escola pública de qualidade, socialmente referenciada, e que a escola continue existindo. Então, essa luta nossa é contra a destruição da escola pública. E só está acontecendo nesse momento porque o governo do estado, e ele é o responsável por isso, acelerou a tramitação de um plano de recuperação fiscal que não resolve o problema da dívida de Minas Gerais e que vai matar a escola pública como nós a conhecemos. Então, nós lamentamos o transtorno. Nós sabemos do final do ano e das dificuldades, não está fácil para a nossa categoria também, mas o governo fez essa opção e não nos restou outra alternativa que não a luta, que é o que a gente sempre faz, que é o papel de sindicato, que é o papel da nossa central, que é o papel da frente em defesa dos serviços públicos. E amanhã nós estaremos na Assembleia Legislativa outra vez. Vamos estar lá daqui a pouco também, né? Mas hoje a gente está lá na vigília constante, mas amanhã a nossa categoria estará presente para acompanhar e para olhar no olho dos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e perguntar para eles, dos membros efetivos, que são, na sua maioria, na base do governo. Vocês vão ter coragem de aprovar um regime de recuperação fiscal com uma outra alternativa sendo desenhada, menos danosa para o Estado, menos cruel com servidores públicos e com a população? Essa é a pergunta que eu acho que precisa ser respondida por todos e todas deputados que ainda não se comprometeram conosco, porque nós temos muitos que já se comprometeram conosco, que estão fazendo a luta lá na Assembleia Legislativa. Destaco, então, o Bloco Democracia e Luta, liderado pelo o líder Ulisses Gomes e a nossa deputada Beatriz Cerqueira, que é a presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, que está na trincheira junto conosco lá, e com todo o bloco de parlamentares do Bloco Democracia e Luta, e outros deputados que não compõem o bloco e também têm somado conosco aí essa luta em defesa dos serviços públicos. É isso. Obrigada, certo. Vera. E obrigada, Denise. Já vou me despedindo. Então, um abraço para todo mundo e a gente se vê amanhã na Assembleia Legislativa. Obrigada, Jair, pela sua presença. Obrigado, Vera. Tamo junto amanhã na Assembleia, gente. 9h30, né, Denise? 9 horas. Lembrando, olha, 9 horas na Assembleia Legislativa amanhã. Nós temos um caminhão de abracinho para vocês. Na semana que vem nós temos que responder aqui professores que nos enviaram já mensagem na semana passada. E aí eu vou trazer para vocês, para a gente pelo menos agradecê-los, tá? Um abraço para você, até o próximo Roda de Conversa. Esse programa está sempre no jornal, na Rádio Web Brasil de Fato e também nas nossas redes sociais do Sindiúti, no YouTube, no Spotify. Você pode acompanhar na íntegra esse programa a hora que você quiser. Um abraço.